Nas sombras de um conflito que capturou a atenção global, a frente ucraniana apresenta um drama de guerra e diplomacia. Uma narrativa que se desenrola a cada dia, revelando a complexa interação de estratégias militares e manobras geopolíticas. Ao mergulharmos nos eventos de 3 de março de 2025, encontramos um cenário marcado por avanços significativos e negociações inesperadas que prometem redefinir os contornos deste conflito em andamento. O campo de batalha, um tableau austero de alianças em constante mudança e combate incessante, oferece um pano de fundo para uma história tão envolvente quanto inquietante. Hoje, focamos nos movimentos em Zapori, nos contra-ataques em Donetsk e nos recentes ganhos russos na área de Kursk. Cada fio narrativo tecendo juntos a tapeçaria mais ampla desta guerra atual. A área de Zapori, uma região estrategicamente crucial, testemunhou uma enxurrada de atividades. Relatos indicam que as forças russas tomaram a pequena localidade de Piatiatki, um local que viu o controle oscilar entre forças ucranianas e russas ao longo dos anos anteriores. Este último avanço significa uma potencial mudança na dinâmica em campo, levantando questões sobre a sustentabilidade dos avanços russos e as implicações mais amplas para a região. A captura de Piatitaki, que voltou às mãos russas, pode sugerir um ressurgimento do momento russo, desafiando posições ucranianas e insinuando possíveis alvos futuros, como a cidade de Lakob, ao norte de Piatitaki. O cenário que se desdobra em Zapori é emblemático da natureza volátil deste conflito, onde o poder é tão transitório quanto as areias movediças. Voltando o olhar para a área de Donetsk, o exército ucraniano lançou contra-ofensivas notáveis, reconquistando posições-chave em Kotlin. Esta área tem sido um teatro de conflito intenso, com forças russas e ucranianas disputando o controle. A importância estratégica de Kotlin não pode ser subestimada, pois abre caminho para uma potencial batalha por Pokrovsk. A capacidade das forças ucranianas de reconquistar e manter esta área destaca sua resiliência e perspicácia tática diante da pressão incessante. No entanto, a situação permanece fluida, com o potencial de medidas retaliatórias russas surgindo no horizonte. A intensidade oscilante de ataques e contra-ataques nesta região reflete recalibrações estratégicas mais amplas, possivelmente impulsionadas por restrições logísticas ou objetivos militares em evolução do lado russo. Em meio a esses desenvolvimentos, o contra-ataque ucraniano na área de Torsk emerge como particularmente impressionante. Antes considerado sob firme controle russo, o terreno urbano de Torsk tornou-se novamente um espaço contestado, com forças ucranianas fazendo avanços inesperados. Este ressurgimento levanta questões críticas sobre o estado das defesas russas e as recalibrações estratégicas que podem estar em andamento. À medida que fazemos a transição para essa área de Kursk, um relato de avanço russo se desenrola. Relatos recentes destacam as forças russas fazendo ganhos significativos, capturando locais-chave como Silov e Levidivka. Esses desenvolvimentos marcam um reinício notável nas operações russas, possivelmente ligado a mudanças estratégicas focadas em interromper a logística ucraniana. A captura de Silov e as operações subsequentes sublinham a intenção dos russos de consolidar seu controle nesta frente, sugerindo um objetivo estratégico mais amplo que se estende além dos ganhos territoriais imediatos. As implicações desses avanços são profundas, com o potencial de redefinir o cenário estratégico em todo esse setor. No contexto mais amplo, esses desenvolvimentos militares são justapostos a uma narrativa diplomática significativa. As negociações da administração Trump com a Ucrânia sobre a extração de minerais de terras raras chegaram a um ponto crucial. A importância estratégica desses recursos não pode ser subestimada, com apostas econômicas e geopolíticas em jogo com o desfecho dessas discussões. O recente acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia marca um passo significativo à frente, potencialmente amenizando tensões que vêm prejudicando relações bilaterais nas últimas semanas. No entanto, a substância deste acordo e suas implicações a longo prazo ainda precisam ser plenamente compreendidas,
deixando espaço para especulação e análise nos dias que virão. Ao ponderarmos sobre esses desenvolvimentos, ficamos com um cenário tão dinâmico quanto incerto. As narrativas emergentes da frente ucraniana são um testemunho da complexidade da guerra moderna, onde o poder militar está entrelaçado com a diplomacia estratégica, e os resultados permanecem tão imprevisíveis quanto sempre. O que aguarda a Ucrânia, a Rússia e a comunidade global em geral? As respostas podem se desenrolar nos próximos dias e semanas, convidando-nos a permanecer engajados, informados e vigilantes. Por enquanto, deixamos você com esses pensamentos e convidamos você a continuar essa jornada conosco, enquanto navegamos pelas histórias em desenvolvimento das linhas de frente, do conflito e da diplomacia. No coração da Europa Oriental, o conflito em andamento na Ucrânia serve como um lembrete austero das tensões geopolíticas que moldam nosso mundo. A situação atual nas linhas de frente revela não apenas as manobras táticas imediatas de ambas as forças russas e ucranianas, mas também os imperativos estratégicos subjacentes que impulsionam essas ações. Cada desenvolvimento em campo reverbera pelos corredores do poder, influenciando decisões tomadas em capitais distantes e alterando o cenário geopolítico. Ao mergulharmos mais fundo nos eventos, em torno de 3 de março de 2025, descobrimos uma narrativa rica em complexidade, sublinhada pelo espírito indomável daqueles apanhados nas garras da guerra. A região de Zaporizhzhia continua sendo um ponto focal de atividade militar, com a recente captura russa de Piat-Piatiatki sinalizando uma potencial mudança de momento. Esta pequena localidade, outrora um foco de contenda, agora se encontra sob controle russo, levantando questões sobre futuras estratégias militares na região. A importância da captura de Piat-Taki se estende além de seu valor tático imediato, insinuando objetivos estratégicos mais amplos que podem estar se desdobrando. A possibilidade de novos avanços russos em direção à cidade de Lykov introduz um elemento de suspense, à medida que ambos os lados se preparam para a próxima fase deste drama em andamento. Em Donetsk, os contra-ataques do exército ucraniano servem como testemunho de sua tenacidade e perspicácia estratégica. A reconquista de posições em Kotlin reflete uma narrativa mais ampla de resiliência, à medida que as forças ucranianas continuam a desafiar expectativas e desafiar os avanços russos. A importância estratégica de Kotlin, como um potencial portal para Pokrovsk, sublinha as grandes apostas desta batalha em andamento. A fluidez da situação em campo, marcada por uma série de ataques e contra-ataques, revela a natureza dinâmica da guerra moderna, onde o controle é tão efêmero quanto as marés que mudam. O surpreendente contra-ataque ucraniano em Torsk complica ainda mais o cálculo estratégico para as forças russas. Pensado para estar firmemente em mãos russas, o terreno urbano de Torsk tornou-se novamente um espaço contestado, com forças ucranianas fazendo ganhos inesperados. Este ressurgimento desafia a noção de domínio russo na área e levanta questões críticas sobre a sustentabilidade de seu controle. A situação em desenvolvimento em Torsk destaca a natureza imprevisível deste conflito, onde surpresas estratégicas podem alterar o curso dos eventos em um instante. Enquanto isso, a área de Kursk testemunhou um ressurgimento nas operações russas, marcado por ganhos territoriais significativos. A captura de Silov e Levidivka serve como um testemunho do foco estratégico renovado dos russos, possivelmente visando interromper a logística ucraniana e consolidar seu controle sobre esta frente crítica. Esses avanços sublinham a complexidade do cenário estratégico, onde objetivos militares são perseguidos com uma consciência aguda das implicações geopolíticas mais amplas. O potencial para novos ganhos russos na região introduz um elemento de incerteza, à medida que as forças ucranianas enfrentam a situação em evolução em campo. Além do campo de batalha imediato, a arena diplomática oferece seu próprio conjunto de desafios e oportunidades. O recente acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre a extração de minerais de terras raras marca um desenvolvimento significativo nas relações bilaterais. A importância estratégica desses recursos não pode ser subestimada, com implicações de longo alcance tanto para interesses econômicos quanto geopolíticos. As negociações da administração Trump com a Ucrânia
caracterizadas por uma mistura de demandas inflexíveis e concessões estratégicas, refletem a complexa interação de poder e diplomacia que define as relações internacionais modernas. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados do contexto mais amplo em que esse conflito se desenrola. As narrativas emergentes da frente ucraniana são um microcosmo do cenário geopolítico global, onde o poder militar e a manobra diplomática se intersectam em uma dança complexa de poder e influência. Os resultados permanecem incertos, convidando-nos a permanecer vigilantes e engajados enquanto navegamos pelas complexidades desta situação em constante evolução. Nos dias e semanas que virão, as histórias que se desenrolam nas linhas de frente continuarão a capturar nossa atenção, oferecendo insights sobre a natureza do conflito e a busca duradoura pela paz. Ao ponderarmos sobre as implicações desses eventos, ficamos com um senso de intriga, nos perguntando o que o futuro reserva para a Ucrânia, a Rússia e a comunidade internacional. As respostas podem não ser imediatamente aparentes, mas a busca pelo conhecimento e compreensão permanece constante, nos guiando através das complexidades deste drama geopolítico moderno. À medida que chegamos ao ato final deste drama geopolítico em desenvolvimento, a frente ucraniana continua a ser um cadinho de conflito e diplomacia, um teatro onde os destinos das nações estão entrelaçados com as aspirações dos indivíduos. Os eventos de 3 de março de 2025 servem como um lembrete pungente das complexidades inerentes à guerra moderna, onde cada movimento no campo de batalha pode ter implicações de longo alcance. Nesta tapeçaria intrincada, a interação da estratégia militar e da negociação diplomática revela a natureza multifacetada dos desafios enfrentados pela Ucrânia e seus aliados. A região de Zaporizhzhia, outrora um setor relativamente tranquilo da frente, agora se tornou um ponto focal de intriga estratégica. A captura de Piat-Piat-Yatki pelas forças russas não apenas significa uma vitória tática, mas também serve como um potencial presságio de novos avanços. O cálculo estratégico para ambos os lados está repleto de incertezas, à medida que as implicações deste desenvolvimento continuam a reverberar pelas estruturas de comando militar. O potencial foco russo em Lakhob, uma cidade próxima, introduz uma camada adicional de complexidade, enquanto as forças ucranianas se preparam para contrapor quaisquer novas incursões. Essa dinâmica destaca a natureza fluida do conflito moderno, onde o equilíbrio de poder pode mudar a cada dia que passa. Em Donetsk, os contra-ataques do exército ucraniano exemplificam sua resiliência e previsão estratégica. A reconquista de posições em Kotlin sublinha as grandes apostas desta batalha em andamento, onde o controle de territórios-chave pode influenciar a trajetória mais ampla do conflito. A importância estratégica de Kotlin como potencial ponto de partida para operações em direção a Pokrovsk não pode ser subestimada. A situação em desenvolvimento nesta região é emblemática dos desafios mais amplos enfrentados pelas forças ucranianas enquanto navegam por um cenário complexo marcado por alianças em mudança e ameaças em evolução. O ressurgimento inesperado da Ucrânia em Torsk complica ainda mais a narrativa estratégica. Antes pensado para estar firmemente sob controle russo, o terreno urbano de Torsk tornou-se novamente um espaço contestado. Este desenvolvimento desafia suposições sobre o domínio russo e destaca a natureza imprevisível do conflito. As implicações estratégicas deste ressurgimento são profundas, à medida que ambos os lados reavaliam suas posições e se preparam para a próxima fase de operações. A situação em Torsk serve como um microcosmo do conflito mais amplo, onde a incerteza e a surpresa são companheiras constantes. Enquanto isso, a área de Kursk testemunhou um realinhamento significativo de forças, com avanços russos marcando um reinício notável nas operações. A captura de locais-chave como Silov e Levidivka sublinha a intenção estratégica dos russos, potencialmente visando interromper a logística ucraniana e consolidar seu controle sobre esta frente crítica. Esses desenvolvimentos destacam a complexidade do cenário estratégico, onde objetivos militares são perseguidos com uma consciência aguda do contexto geopolítico mais amplo. O potencial para novos ganhos russos na região
introduz uma nova camada de incerteza, à medida que as forças ucranianas enfrentam a situação em evolução em campo. No reino da diplomacia, o recente acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre a extração de minerais de terras raras marca um ponto de virada significativo. A importância estratégica desses recursos não pode ser subestimada, com implicações que se estendem além dos interesses econômicos imediatos. As negociações da administração Trump com a Ucrânia refletem uma complexa interação de poder e diplomacia, onde concessões estratégicas são equilibradas com objetivos geopolíticos mais amplos. Este acordo representa um potencial alívio das tensões entre as duas nações, oferecendo um vislumbre de esperança em meio ao conflito mais amplo. Ao concluirmos nossa exploração desses eventos, ficamos com um cenário tão dinâmico quanto incerto. As narrativas emergentes da frente ucraniana são um testemunho das complexidades duradouras da guerra moderna, onde o poder militar e a manobra diplomática se intersectam em uma dança complexa de poder e influência. Os resultados permanecem incertos, convidando-nos a permanecer vigilantes e engajados enquanto navegamos pelas intricadas situações em evolução. Nos dias e semanas que virão, as histórias que se desenrolam nas linhas de frente continuarão a capturar nossa atenção, oferecendo insights sobre a natureza do conflito e a busca duradoura pela paz. Ao ponderarmos sobre as implicações desses eventos, ficamos com um senso de intriga, nos perguntando o que o futuro reserva para a Ucrânia, a Rússia e a comunidade internacional. As respostas podem não ser imediatamente aparentes, mas a busca pelo conhecimento e compreensão permanece constante, nos guiando através das complexidades deste drama geopolítico moderno. Que novos capítulos serão escritos nas páginas da história, enquanto o mundo observa e espera? Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, permanecendo informado e engajado enquanto exploramos as narrativas em desenvolvimento de conflito e diplomacia no palco global.